Nesse vídeo a gente vai falar sobre as comparações de arquivo. Primeiro, para a gente conseguir acessar a listagem de comparação de arquivo, a gente vai vir em atividades, arquivos, comparação de arquivo. Segundo passo, a gente entender como a atividade de comparação de arquivo funciona. Assim como a comparação de diretório, ela vai comparar, nesse caso especificamente, o arquivo em si. Então a gente vai selecionar apenas um arquivo ao invés de um diretório, como é na comparação de diretório. A gente também vai comparar o arquivo byte a byte, assim como é na comparação de diretório. A ideia é a gente ter um arquivo modelo, que vai ser um arquivo de resultado que a gente espera para o nosso teste, e um arquivo de teste, que vai ser o resultado do nosso teste enquanto ele estiver executando. Então vamos imaginar que a gente executou um processo dentro do TRM que gerou um arquivo. Esse é o nosso arquivo de teste. E o modelo é um arquivo que a gente já gerou previamente, com um modelo que a gente espera ali para o nosso teste. Né? Assim como na comparação de diretório, a gente tem que tomar alguns cuidados, alguns campos que são voláteis, né? Assim como os campos de data, alguns campos nesse sentido, que são gerados diferentemente sempre quando a gente gera esses arquivos. Então, quando a gente tem esses campos de data, não adianta a gente fazer uma comparação de arquivo byte a byte, porque sempre os arquivos vão estar diferentes. Então, o ideal, nesse caso especificamente, é a gente utilizar outros tipos de comparação. A gente utilizar uma atividade C#, por exemplo, para buscar os dados do arquivo e comparar, filtrar alguns itens especificamente e comparar só alguns itens, não comparar totalmente o arquivo. Se a gente não tiver nesse caso, a gente tiver um arquivo que ele é sempre gerado de forma fixa, é um resultado de um relatório, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, a gente vai poder utilizar comparação de arquivo para isso. Para a gente conseguir adicionar uma nova comparação de arquivo, a gente vai clicar no botão de mais, e aqui, assim como nos outros cadastros de atividade, a gente vai ter que selecionar um nome de exibição, então comparação de arquivo, e aqui a finalidade, se integra. Aqui eu posso até selecionar valida se integra, que vai ser o nome melhor, e aqui a gente vai ter um verbo sempre antes do que de fato ele faz, para ajudar a gente na listagem, na filtragem, etc. Aqui a gente tem permissionamentos de grupo, a gente vai selecionar o grupo todos como administrador. Vamos continuar. Aqui a gente vai selecionar a versão 12 1.2510. A descrição da atividade pode ser valida, arquivo, integra gerado. E aqui a gente tem a opção também de selecionar qual que é o caminho do arquivo da esquerda e da direita. Assim como na comparação de diretório, não faz diferença a ordem que a gente vai selecionar, porque os dois vão ser comparados. Então, assim, para padronização, talvez para facilitar, a gente sempre vai colocar o da esquerda como modelo e o da direita como do teste, mas na prática não vai fazer diferença da comparação. Aqui a gente vai selecionar o da esquerda como modelo, vai ser dois pontos, TOTS. Imaginar que eu vou ter um arquivo modelo.txt. E eu vou comparar aqui, vou até copiar esse registro, com um caminho do arquivo da direita, que vai ser o arquivo teste.txt, que vai ser onde o meu arquivo de teste vai ser gerado. Vou selecionar aqui pelo nome do arquivo de Sintegra, por exemplo, que é o nome do meu cadastro. Integra modelo. E aqui, o meu processo ele vai gerar só o arquivo sintegra.txt. Esse caso aqui foi basicamente essa comparação de arquivo, é muito simples. A ideia é a gente comparar os dados byte a byte dos dois arquivos e verificar se eles estão idênticos aqui. Então é isso, a gente pode clicar em salvar e a gente salvou o nosso registro. Vamos para o próximo vídeo.